No programa da ESPN, especialistas falam sobre Corinthians virar uma potência. O potencial que tem o Corinthians. Não, se o Corinthians se organizar financeiramente, uma arrecadação absurda. ele vira uma potência continental, claro. Uma torcida gigantesca, né? Um clube absolutamente nacional, que ele teria uma capacidade maior e aí poderia ir para um posicionamento mais agressivo no mercado e um posicionamento mais prudente, responsável e profissional, né? Lili Nascimento, no dia a dia do Corinthians, está aqui também no Sport Center. Bom dia, Lili. Ok, bom dia, amigos. Que honra estar aqui com vocês e para poder falar dessa entrevista de daqui a pouco, né? Porque tá chegando, é sábado, o dia da eleição, de escolher o novo presidente do Corinthians. E aí tem muita coisa pra gente perguntar, tem muita coisa para ser feita no clube para melhorar. Então, posso garantir que será uma entrevista muito boa e polêmica. O clima tá quente por lá? Demais. Pensa numa semana polêmica, né? Que tem essa história aí da quitação da Neoquímica Arena, um candidato apontando o erro do outro. Então, esses últimos dias, com certeza, serão bem tensos por lá. E eu estou vivendo esse dia a dia do Corinthians como setorista, né? Então, tá bem complicada a situação de sempre. Vamos lá. Desafios para a nova gestão. O que vem aí? O que o novo presidente deve priorizar no timão? Aliás, Rafael Prats, durante muito tempo, também cobriu o Corinthians, né? Sim. Na Rádio Globo. E já era a chapa Renovação e Transparência que comandava o clube, né? O que me parece agora, Alex, que é inegável, é que poucas vezes nós vimos a chapa Renovação e Transparência correndo o risco que está correndo agora. Isso não quer dizer que vai perder a eleição. A eleição, ela tem muitas particularidades, né? A gente não sabe como que o sócio vai se comportar quanto a isso. Há uma parte do clube social que tem um peso muito grande também, que vai além do futebol, né? A nossa visão, claro, que é muito voltada ao time de futebol, né? Como foi o Corinthians nos últimos 3 anos, o que a gestão do Willian acertou, o que ela errou, os resultados que não apareceram, isso é uma coisa. Outra parte é o clube social, que é você no dia a dia como sócio, que é você prometer melhorar o clube também, que é você, às vezes, a gente não dá uma importância, muitas vezes, melhorar a piscina não tem importância, não dá voto. Dá voto sim. Dá voto sim, a comunidade, ela cobra isso, a comunidade vive o dia a dia do clube em relação à parte social, que é diferente da nossa vivência em relação ao time, que tá bom, não tá bom, pode ganhar, vai perder. Então tudo isso também tem um peso para a eleição. Agora, o que me parece, Alex, olhando assim, a Lili obviamente está muito mais por dentro no dia a dia do clube, conversando com os candidatos, conversando com as chapas, o que me parece que poucas vezes a chapa Renovação e Transparência correu tanto risco quanto agora. Ela tem uma rejeição que cresceu muito nos últimos anos, né? É uma chapa que comanda o Corinthians durante muito tempo já. O Corinthians ganhou muita coisa com essa chapa, mas perdeu muita coisa também. Agora é questão de avaliar sábado o que isso vai levar para Augusto Melo, André Luiz Oliveira, André Negão, quem vai ser eleito o próximo presidente do Corinthians. Desafio grande, vamos lá. O que o novo presidente, então, deve priorizar? Nós temos aqui equalizar dívidas, valorizar a base, retomar o protagonismo, melhorar nos clássicos. O Corinthians não ganha clássico, posicionamento no mercado, tem relação com a torcida organizada e o projeto mais consolidado. É difícil, a situação do Corinthians não é fácil, tem dívida, tem essa questão política, não é fácil. Vamos lá. Lili Nascimento, você que está no dia a dia do Corinthians, qual deve ser a grande prioridade do novo presidente? Sim, são várias prioridades aí nessa lista, né? Então, são vários pontos importantes que o Corinthians precisa priorizar, mas se for pensar num primeiro, eu vou falar de sentir a torcida no dia a dia, saber do tamanho que é o Corinthians, é retomar o protagonismo. Um clube do tamanho do Corinthians não pode ficar 4 anos sem ganhar um título. O último título foi em 2019 e foi o Campeonato Paulista. Então, essa questão de retomar o protagonismo tem outros tópicos envolvidos também. Mas a prioridade para essa gestão é que o Corinthians volte a ganhar títulos, volte a disputar. Sim, o Corinthians disputou a final da Copa do Brasil ano passado com o Flamengo, chegou em algumas semifinais também nessa temporada. Muitos torcedores perguntam até como chegou, né? Porque o que vem apresentando na temporada não é convincente, mas para mim, assim, é retomar o protagonismo, é prioridade. O último título nacional foi o Brasileirão em 2017 e o último título paulista em 2019, Prats. Eu acho que a Lili falou muito bem, né? A gente tá falando do primeiro para depois, né? Começou lá em cima, né? Também acho que é retomar o protagonismo. Agora, tem muitas outras coisas aí que indicam que devem ser feitas, bem feitas, para retomar o protagonismo, né? Eu acho que uma coisa vai ligando para outra. É isso. O resultado final é recuperar o protagonismo. Levantar como? a taça. Você vai equilibrar as dívidas, você vai ter
um posicionamento diferente no mercado. Aí você vai... São os caminhos para chegar lá, mas o objetivo principal é esse, é ser protagonista. Acho que o ponto é a que custo. Quando a gente fala sobre gestão, né? A que custo que o Corinthians vai retomar o protagonismo? Tem que voltar a ser protagonista. Um clube dessa dimensão tem que voltar. Eu acho que, por exemplo, para iniciar isso de uma maneira profissional equilibrada, o primeiro passo que teria que ser dado para isso acontecer é um projeto mais consolidado. Como é que o Corinthians quer jogar? Qual vai ser a estratégia do Corinthians no mercado? Você primeiro elaborar um projeto esportivo, que eu acho que não existe hoje no Corinthians. E aí, a partir disso, vem outros pontos que vão levar o Corinthians até uma retomada de protagonismo. Se esse protagonismo vier já na próxima temporada, eu vou achar esquisito. A que custo que ele veio? Analisando a parte financeira, porque aí é fácil fazer futebol, né? Como a gente viu por anos no futebol brasileiro. Vai lá, contrata estrela, você vai retomar o protagonismo no ano que vem. Eu acho importante a gente tentar entender qual vai ser o caminho, né? Até a gente vai ter, né, entrevista com os candidatos para a gente entender qual vai ser o caminho, né? Qual vai ser a proposta para essa retomada de protagonismo. Com certeza é o objetivo principal, mas eu pensaria muito em um projeto mais consolidado, um projeto esportivo mais consolidado. Então seguimos com o projeto mais consolidado, Lili? Depois? Projeto mais consolidado. Projeto mais consolidado até pela questão das escolhas que foram feitas na gestão do Duílio, né? O Duílio, desde que ele assumiu, ele falou que a prioridade dele era acertar as contas do Corinthians, mas a gente tem que lembrar que o forte do Corinthians é o futebol, né? Uma das maiores torcidas, então a torcida cobra, obviamente, o Corinthians do tamanho que merece ganhar títulos. Aí essa que foi a minha questão quando eu participei daquele debate dos setoristas ali com o Duílio, foi assim, ok, vem o novo presidente, ele vai conseguir se dedicar no campo e nas finanças também? Fala pra mim se é possível ou se é impossível. Vai pro campo, agora tem que abrir mão das finanças, ou fica nas finanças e abre mão de novo do campo. Então acho que tem que ter esse projeto consolidado. E tendo em vista que agora tem o Mano Menezes, dar um tempo de trabalho para ele, porque, ao que me parece, os dois candidatos pretendem permanecer com o mesmo treinador. Os técnicos com o Duílio, então, teve o Wagner Mancini, Silvinho, Vitor Pereira, o Lázaro, o Fernando Lázaro, o Cuca, o Luxemburgo e o Mano Menezes. Então, no discurso atual, os dois candidatos, né, Lili, falam na permanência do Mano, né? Sim, falam na permanência do Mano. Até o Duílio ficou um pouco bravo, né, quando a gente encaixa mais um nome nessa lista, que é o Danilo. Tem o Danilo, eu tava falando. Porque o Danilo, ele foi técnico num clássico, né? Que lançou o Murilo, por acaso. Exatamente. Então, assim, mas o Duílio não gosta que conta, porque foi por um dia. Mas dá pra aumentar um pouquinho a lista aí, se for colocar o Danilo. Diga, Prats. É um projeto mais consolidado. Acho que os companheiros falaram muito bem, porque uma coisa vai puxando a outra, né? A gente já viu o Corinthians com essa chapa Renovação e Transparência, que eu estou batendo muito nessa tecla, Alex, que é a chapa que é encabeçada pelo André Sanches, que é a chapa que apoia o André Luiz Oliveira. O André Negão, né? O candidato à situação é o André Luiz Oliveira, o candidato à oposição é o Augusto Melo. E o Corinthians tem nessa eleição, diferentemente de outras eleições do Corinthians, apenas 2 candidatos. A gente já viu em outras eleições 4 candidatos, 5 candidatos, isso divide muito voto, né? Agora você não tem muito para onde correr, é um ou outro. Ela está muito polarizada a eleição, né? Mas estou com os companheiros em relação ao projeto mais consolidado também como uma prioridade aí, número 2. Eugênio. Eu concordo. Uma coisa puxa a outra, né? Você, para ter um protagonista, tem que ter um projeto, mas também tem que, eu já posso puxar uma próxima linha aí, equalizar as dívidas. Sem dinheiro você não vai fazer um projeto bom. E ainda tem outra questão, né? Agora acabou de fazer o acordo para pagar o estádio. Com que dinheiro você vai administrar todo mês, hein, Lili? Então. Exatamente. Esse acordo aí, né, que ainda vai sair a aprovação, mas seria muito bom para o Corinthians, porque o Corinthians tem uma renda muito boa na Neoquímica Arena, seria um dinheiro ali que poderia investir no campo, que essa gestão deixou a desejar, apesar de financeiramente, vai terminar o ano com saldo no azul. O que não acontecia há algum tempo, pelo menos na gestão do André Sanches. O André Sanches entregou no vermelho. Então, o Duílio vai entregar no azul. O torcedor fala, ufa, pelo menos, já que no campo não consegue fazer o torcedor sorrir, nas contas vai entregar no azul. Mas mesmo quitando a Neoquímica Arena, o Corinthians ainda vai terminar o ano com cerca de 850 milhões de reais em dívidas.
É muito dinheiro. É muito alta, né, a dívida. É muito alta. Mas se você conseguir solucionar a questão da Neoquímica Arena, é um avanço. Claro que é. É um avanço muito grande, é um problema crônico, né, do Corinthians, que atrapalha demais. E, dona, é uma coisa que, assim, por mais que os candidatos tentem não colocar isso na eleição, isso tem um peso eleitoreiro muito grande, gente. Faltando uma semana para a eleição, olha, a dívida da Neoquímica Arena pode ser quitada, foi conversado com a Caixa. Isso, para a eleição, tem um peso. Se isso vai ser levado em consideração, se o sócio vai mudar o voto por causa disso, aí é uma outra história. Agora, que a uma semana da eleição esse assunto vir à tona, isso tem um peso para a eleição, tem um peso. Tudo que envolve o Corinthians hoje para a eleição tem um peso muito grande. E esse assunto, que é um assunto que desperta muita atenção, muita curiosidade, tem um peso também. Faz parte do jogo político, né? Principalmente essa questão financeira. Agora, depende, né, Lili, das condições que foram acordadas com a Caixa, porque o Corinthians não vai quitar de uma vez só, né? Não vai quitar. Serão parcelas mensais de alguma maneira, né? Sim. O Corinthians ainda vai ficar com uma dívida bem menor, porque usaria esses 350 milhões da Name Rights, aí a farmacêutica pagaria direto para a Caixa, farmacêutica que fechou um contrato com o Corinthians mais de 300 milhões, mas com juros aí deve girar em torno de 350. Aí teria que pagar anualmente até 2040 15 milhões a 17 milhões por ano para o Corinthians. O que vai fazer? O Corinthians repassa esse pagamento, na verdade a farmacêutica paga direto para a Caixa. Então, o Corinthians fica com esses 300 milhões. E aí vai atrás de títulos de dívidas no mercado, ou seja, compra um título por 300 milhões, ganha um desconto, esse título vai acabar saindo por 90 milhões, o Corinthians vai negociando diretamente com esse empresário que teria que receber da Caixa a perder de vista, o empresário fala, bom, eu teria 300 milhões para receber, a perder de vista, eu posso receber em 5 anos, que é o Corinthians pretende, esses 90 milhões, então eu vou aceitar, essa seria a dívida do Corinthians, bem menor e com certeza, posso dizer aqui, acompanhando o clube, que se isso de fato acontecer, o Corinthians a curto prazo, não digo em um ano, mas a curto prazo pode se tornar uma potência, indo ao mercado, né, trazendo jogadores aí de relevância, jogadores de renome, enfim. Então, seria muito bom para o Corinthians essa quitação. Só que todo mundo precisa cumprir acordo, né? Num acordo, esse pacotão de acordo, não depende de uma ponta, duas. É um pacote. E se alguém não cumpriu o acordo... É isso. Esse ponto de equalizar as dívidas, ele é inegociável para qualquer clube do futebol. Claro. Isso aí tem que acontecer e é um projeto de longo prazo. Mas o que a Lili traz é fundamental que a gente não se esqueça, né? O potencial que tem o Corinthians. Se o Corinthians se organizar financeiramente... É uma arrecadação absurda. Ele vira uma potência, um caminho, por exemplo, que o Flamengo fez lá atrás. É uma potência continental, né? Nacional. Uma potência continental, claro. Uma torcida gigantesca, né? Um clube absolutamente nacional, que ele teria uma capacidade maior e aí poderia ir para um posicionamento mais agressivo no mercado e um posicionamento mais prudente, responsável e profissional, né? Não é sair gastando um dinheiro que você não tem. É gastar um dinheiro que você trabalhou para ter. Aí que entra o projeto, né? A isso, projeção pro e bom também, né, Lili? A gente sempre lembrar, acordo encaminhado não é acordo fechado. Sim. Né? A Caixa... O Corinthians diz que a Caixa realmente gostou da proposta, mas não está fechada a proposta. Ela está encaminhada, foi apresentada a proposta, a Caixa ouviu, segundo o Corinthians gostou do que ouviu, e agora a gente vai ver as cenas dos próximos capítulos. Né? Bom, então nessa sequência para vocês é melhorar nos clássicos em relação com a organizada. Nós estamos caminhando... Eu acho que a base... A gente tem que falar sobre a base. É importante. E a gente tem que falar sobre a relação com a organizada. Com a organizada, é verdade. Vamos... Organizada. Vamos de organizada. Porque, em muitos momentos, é ela quem dirige o time, o clube. E isso é um problema. Você está falando de rompimento? Não acredito nisso. Não é rompimento, não. É algo muito difícil. É algo claro muito difícil, porque uma relação estabelecida, em alguns momentos por interesse eleitoreiro, mas em muitos momentos na base do medo mesmo. Na base do medo mesmo. E aí vai além do clube, é uma questão da sociedade. Mas não se pode administrar um clube como o Corinthians, uma das maiores torcidas do Brasil, ao sabor do que pensam os dirigentes da torcida organizada. Ou então dá para eles. Toma aqui, você agora é o presidente do clube. Só que, Lili, aliás, a Gaviões da Fiel, a maior torcida organizada, declarou o voto, né? Declarou apoio ao Augusto Melo. Já declararam o apoio deles. E foi uma gestão
bem complicada do Duílio com a organizada, várias situações que ocorreram, né? Aquela invasão da organizada, pedido para a saída do Roberto de Andrade, aí o Duílio vai e afasta o Roberto de Andrade. Aí teve aquela situação do clássico contra o Santos, que os jogadores lá do Corinthians descendo, nem conseguiram descer do ônibus, né? Foram hostilizados. O Duílio deu entrevista depois falando que iria repensar a relação dele com as organizadas. Aí agora a gente vê no finalzinho do mandato eles apoiando. Fortaleza também, né? Também, Fortaleza. Depois da eliminação na Sul-Americana, Teve né? o Luxemburgo conversar com eles também, né? Sim, Luxemburgo saindo para conversar ali, ele tentou dar uma acalmada na situação, que estava bem complicada, foi lá, conversou, foi ali que ele pediu os 10 jogos, né, para ele começar a retomar o bom futebol no Corinthians, mas de fato o Duílio deu essa entrevista que iria repensar a relação com as organizadas, e agora a gente vê que a organizada declara apoio, né, à oposição, então... realmente tem que repensar como é que esse novo presidente, se vai ser Renovação e Transparência ou da oposição, vai manter o relacionamento com as organizadas. E vale lembrar também, como eu estou na rua com os torcedores, o termômetro da torcida tende muito assim para que o Augusto Melo vença, tá? Mas lembrando que o torcedor não vota, né? A não ser que seja ali conselheiro do clube ou sócio do clube. Timão Notícias é um canal voltado para deixá-lo informado sobre o Coringão. Para manter-se atualizado, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com outros do Bando de Loucos.